Aos Efésios capítulo 5, verso 1, a palavra diz assim: sede, pois, imitadores de Yahu como filhos amados, como também o Machia vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Yahu, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino do Machia e de Yahu. Verso 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Yahu sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no amo, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao amo. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Aleluia! Aleluia! Podeis os assentar, irmãos. Aleluia! Aleluia! Amados irmãos e irmãs, é tempo da gente refletir e examinar as Escrituras, porque nós podemos cuidar de nelas a vida eterna, e são elas que revelam qual seja a boa, perfeita e agradável vontade celestial do nosso amo, o qual ele deu-se a si mesmo por todos nós, levando uma vida de hábito de negação, para nos servir de exemplo em toda a trajetória da nossa vida espiritual enquanto vivemos aqui na terra. Yahushua, ele não procurou agradar a si mesmo, mas ele procurava fazer aquilo que poderia promover edificação na vida dos seus ouvintes, porque o amor de Yahushua era trabalhado no coração dos seus seguidores, mostrando para eles de que era necessário ele sofrer para buscar e salvar aqueles que estão perdidos, mesmo que eles sejam perseguidos, desprezados e mortos. E nós, irmãos, temos que entender diante desta palavra que o apóstolo Shaul, ele diz que nós temos que ser imitadores de Yahu como filhos amados. Yahu é o nome do Pai, e nós, como seus filhos, temos que ser imitadores. O filho tem que ser imitador de seu pai. O filho deve viver de acordo com a maneira que o pai vive. Aquilo que o pai é, os filhos devem ser. Porque o viver de seus pais deve ser um exemplo para as atitudes de seus filhos. Portanto, vede, irmãos, como andais, e andai prudentemente diante do Eterno e diante de seus próprios filhos, para que eles possam ser seus imitadores. Amados, ser imitadores daquele que é santo
exige de nós um perfil de caráter de santidade. Aleluia. Nós, como filhos, jamais podemos conviver com aquele que é santo se não estivermos de acordo com as suas regras, com a sua doutrina. O nosso amo e pai, ele exige que nós, como filhos, sejamos como ele é. Nisso nós temos que ter um perfil. O nosso caráter tem que ser transformado. O nosso Pai Celestial, Yahu, ele é Espírito. E aquele que é nascido deles também é Espírito. E Yahushua disse em João 3, verso 6, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Nós, irmãos, quando é que somos nascidos do Espírito? Quando nós ouvimos a palavra verdadeira, a palavra da verdade, e passamos a dar crédito de acordo com aquilo que é a revelação da sua palavra. A palavra do Eterno é a verdade. Aleluia. É a verdade que nos transforma em filhos obedientes. Aleluia. Como filhos do Eterno Criador dos céus e da terra, Ele nos cria em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. Ele quer que nós sejamos como Ele de fato é. Aleluia. Aleluia. Qual é o pai que não quer que o seu filho seja aquilo que ele é? A não ser que o pai, infelizmente, esteja dando mau exemplo para o teu filho. Olha o que diz o verso 2: e andar em amor, como também o Mashiach vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Yahu em cheiro suave. A vida do nosso amo Yahushua o Mashiach foi uma oferta de sacrifício para servir para nós de exemplo. As suas palavras é um exemplo pela qual devemos falar. O seu comportamento mediante as suas decisões é um exemplo pelo qual devemos também tomar as nossas decisões. É muito sério servir aquele que é santo. Aleluia. O nosso amado Criador, Ele é santo. E nós temos que ser imitadores dEle como filhos amados, andando em amor, procurando seguir o exemplo que Ele deu quando Ele veio aqui na terra e se manifestou na forma de um homem simples, humilde e manso. Aleluia. O nosso Criador, quando Ele se fez carne e habitou aqui no nosso meio, Ele era um homem experimentado nos trabalhos. E hoje nós vemos, irmãos, que muitos querem trabalhar como filhos, cobrando um salário do seu próprio pai. Quantos que querem receber dinheiro para fazer a obra do pai? Olha, eu vou apacentar aquela igreja, mas eu preciso de um salário. O Eterno, lá no princípio, Ele já determinou, em Gênesis 3, verso 17 em diante, que o homem deverá comer o seu pão no suor do seu rosto. Eu não posso comer no suor do rosto dos irmãos. Então, irmãos, como carne, Ele é o filho do homem, mas como Espírito, Ele é o nosso Pai Celestial. Aleluia. Ele deu-se a si mesmo por todos nós, irmãos. Aleluia. E Yahushua, Ele não se entregou ao ponto de morrer por nós na esperança de receber um salário, não, irmãos. O que Ele fez por nós foi por amor.
E nós, como imitadores daquele que é santo, como filhos amados do nosso Criador e Pai Yahu, nós temos que fazer de graça para o nosso Pai. Aquilo que você faz para o teu pai, você cobra. Se você cuida daquilo que é do teu pai, você vai cobrar o salário dele. Então por que os pastores estão cobrando salário para apacentar o rebanho do Eterno? É porque não são filhos amados. E Yahushua, ele deu a vida dele para resgatar e apacentar as suas ovelhas. Ele era um homem experimentado nos trabalhos, um homem de dores, um homem que sofreu para servir de exemplo para nós. Em nenhuma das circunstâncias Yahushua disse que o homem deveria cobrar um salário para apacentar as ovelhas. Nós, como filhos, não devemos cobrar de nossos pais um salário. Aleluia! Aleluia. Quem trabalha para o teu próprio pai tem que trabalhar por amor. Então, irmãos, vamos vigiar. Muitas igrejas têm se abrido, muitas congregações. É uma portinha aqui, uma portinha lá. A pessoa trabalhava e fazia a obra, mas quando entrou na mente dele que ele deveria apacentar as ovelhas do Eterno, aí subiu no coração o desejo de ganhar um salário da igreja para cuidar da vida espiritual dos irmãos. Irmãos, o nosso pastor é Yahushua, o Espírito da verdade. Aleluia. Ele é o Espírito da verdade que nos apacenta de toda palavra que sai da sua boca. Nós aqui, irmãos, eu estou ministrando a palavra, mas eu sou uma ovelha da mesma forma que os irmãos são. Eu não tenho como cobrar nada. Como filhos amados, nós temos que ser imitadores do Eterno Criador. Se eu tenho que ser imitador daquele que deu a vida dele e não cobrou um centavo de nós, por que eu vou cobrar um salário para poder ajudar e apacentar os irmãos na palavra? Aleluia! Aleluia! A vida de Yahushua, nosso amo, foi uma oferta de sacrifício, apresentada como um cheiro suave diante da sua natureza divina. Aleluia! Verso 3: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graças. Irmãos, nós estamos vendo aqui o Eterno nos dar conselhos, nos ensinar que nós temos que fugir da prostituição, nós temos que fugir daquilo que são obras da carne, porque Ele mesmo diz que aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o seu reino. Abra a tua Bíblia no livro de Gálatas, é um livro anterior, Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Yahu. Aqueles que estão cometendo tais atos, estas obras da carne, eles não poderão herdar o reino de Yahu. Eles não poderão ser transformados em
filhos amados de Yahu. Para sermos transformados em filhos amados de Yahu, nós temos que, por meio da nossa fé, ser guiados pelo Espírito da verdade, pela palavra da verdade que sai da sua boca. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. E quem é nascido do Espírito, ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. Porque aquele que não anda em santidade, ele não pode se tornar participante da natureza divina daquele que é santo. Aleluia. Porque Yahushua, o nosso amo, ele é santo, e ele exige de nós que venhamos, irmãos, renunciar a nós mesmos, tomar sobre nós a nossa crucificação desta matéria física, nesta matéria carnal e pecaminosa, para vivermos por fé, andarmos por fé, aleluia, obedecer ao nosso eterno Criador por meio da nossa fé. Aleluia. Não aceite, irmãos, de forma nenhuma oferta maligna de Satanás que diga que você pode viver de qualquer maneira. Negativo. Assim como Yahushua é, nós temos que ser. Porque diz a palavra que aquele que diz que o conhece deve andar como ele andou, deve viver como ele viveu. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não, a palavra está dizendo não herdarão o reino de Yahu. Só herda o reino aquele que, ao ouvir a palavra da verdade, passa a crer e ser cumpridor desta palavra. Aleluia. E Yahushua, ele sela aquele seguidor dele com o seu próprio Espírito. Aleluia. E Yahushua, ele dá do seu Espírito a todos quanto lhe obedece. E Yahushua deu um exemplo que é necessário que venhamos cumprir toda a justiça que provém das Escrituras. E aquele que é nascido de Yahushua, ele é criado em verdadeira justiça e santidade, como cumpridor das Escrituras. Aleluia. Só está em Yahushua e é visto como filho amado se estiver na obediência. Se estiver na desobediência, não é filho. O filho é aquele que ouve a voz do seu pai e obedece. Porque hoje tem de tudo. Muitos dizem que são seguidores de Yahushua e estão indo para o carnaval. Diz que são seguidores do Eterno, como filhos amados, estão lá no meio da idolatria do futebol. Quando entra dentro do templo para ouvir os conselhos do Eterno, não vê a hora de ir embora. Mas quando está ali, adorando os seus deuses, os seus ídolos, eles não olham para o templo, para o tempo que eles oferecem, o sacrifício da vida deles, aos seus ídolos, aos seus deuses. Mas se precisar passar aqui 2 horas aqui ouvindo os conselhos do Eterno, a pessoa vira as costas e nunca mais volta. E depois diz: não, eu sou filho do Eterno também. E Yahushua disse em Oxanã capítulo 8 verso 41: vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Porque ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. O que tem de homens e de mulheres nos dias de hoje que estão convertendo a verdade em mentira. E quando ouve uma palavra dessa, que puxa a nossa orelha, cobrando obediência. Quem pode suportar um discurso desse? Então aqueles que estão na idolatria, nas porfias, na lascívia, é aquela roupinha grudada, é aquela roupinha sensual, mostrando a sensualidade do corpo, mostrando que o teu corpo tem se tornado um objeto de cobiça,
tem se tornado um objeto de prostituição. Prostituição não é especificamente você se deitar com outra pessoa, não, irmãos. Prostituição só da pessoa olhar a formosura do teu corpo, pelas vestimentas que você está colocando para provocar e chamar atenção para o teu corpo, de homens ou quem sabe de mulheres. Isso é lascívia, sensualidade pecaminosa. As mulheres que fazem profissão de servir a Yahushua devem se apresentar modestas, decentes, com todo pudor e modéstia no coração. Você tem nojo do pecado? Ou você ainda tem prazer no pecado? Nenhum de nós estamos isentos de pecar contra o Eterno. Aquele que diz que não peca, se faz mentiroso. Mas o que o Eterno não quer que nós faça é se conformar com o pecado na nossa vida espiritual. Aleluia! Aleluia! Verso 11: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Ai, irmão, como que eu vou condenar isso aí? Eu amo isso aí. Como que eu vou condenar o futebol? É porfia, irmão. Futebol é porfia. É disputa de superioridade. É obra da carne. Ai, irmão, isso aí, como que eu vou condenar isso? Isso aí me faz tão bem. Então você não é nascido do Espírito. Pega um porco, dá um banho naquele porco, esfrega ele, mete shampoo nele, mete produto para ele ficar cheiroso, dá um trato naquele porco e põe perto daquele porco limpo uma poça de lama. Ele não quer nem saber do sacrifício que você teve para deixar aquele porco limpinho. O que ele ama é a lama. É a lama podre. A comida que você come, tenta alimentar um porco. Ele vai ter mais prazer na comida podre, na comida cheia de bactéria, na comida fedida, do que na comida saudável. Porque a natureza do porco, ela gosta das coisas imundas. Joga um pedaço de filé mignon para um urubu. Vê se o urubu quer comer aquela carne cheirosa, gostosa. Ele quer aquela carne podre. É a natureza do urubu, é a natureza do porco. Nós, quando entramos na presença do Eterno para ouvir a sua palavra, Ele vê nós como imundos, como porcos, como urubus, que gosta de carniça, que gosta de lavagem. Aí Ele traz um evangelho que representa a santidade dEle, para mostrar para nós, ó, quero mudar a tua natureza, eu quero que você seja meu filho. Os meus filhos não amam esta imundícia, os meus filhos não gostam desta podridão. É a natureza. Se o Salvador Yahushua não tiver liberdade para mudar a tua natureza, você vai continuar amando carnaval, futebol, você vai amar a prostituição, a impureza, e ó, nem tem como nós colocar na lista aqui o tanto que a nossa carne é podre e gosta das imundícias. E a Yahushua quer fazer de você uma pessoa santa, quer te transformar. Se Ele não te transformar, o dia que você chegar lá, após a sua morte, Ele vai falar: nunca te conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas aqueles que brigavam contra o teu pecado, que não deixavam o pecado reinar no corpo mortal deles, aí naquele dia Yahushua vai dizer: vinde benditos, possuí por herança o reino que está preparado para vós
desde a fundação do mundo. Entrai no gozo do vosso amo. Aí na hora nós vamos entrar no gozo do nosso Criador. Seremos vestidos de vestes brancas que representam a pureza e santidade do nosso Criador. E a Yahshua irá confessar o nosso nome diante dos anjos celestiais dele. Mas aqueles que amaram as trevas, lançai-os nas trevas exteriores. Então decide. Sua vida hoje depende da tua decisão. Esta é a palavra da salvação. Quem ama a verdade, diga aleluia. Aleluia. Quem recebe esta verdade no teu coração, diga aleluia. Aleluia.